Olá, muito boa tarde para você. Obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Mais uma semana que está começando, segunda-feira. Semana que é mais curta para muitas pessoas, né? Tem o feriadinho na quinta-feira, tem quem consiga emendar também aí o feriado, fazer uma espécie de feriadão. Independentemente da sua situação, obrigado pela companhia com a gente e vamos aos destaques desta edição. Neste Dia da Sogra, Bernardo Miller foi às ruas ouvir o que os genros e noras têm para dizer. E você, se dá bem com sua sogra? Eu sou sogra, mas o meu genro diz que eu não sou sogra, que eu sou mãe. Olha aí que bacana. Eu não tenho eles como genro, tenho como filho. Vacinação nas escolas. Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul atende pedido e retoma uma antiga estratégia. A Escola de Educação Infantil Cristo Rei foi a primeira a receber a equipe. O objetivo é ampliar a imunização e atualizar o esquema vacinal dos pequenos. A Prefeitura de Cachoeira deu mais um passo para implementar o estacionamento rotativo pago na cidade. Projeto que prevê abrangência em 23 ruas da cidade e tem custo de R$ 2,50 por hora, foi apresentado em audiência pública na Câmara de Vereadores. No quadro Dor Aqui, Dor Ali, nós vamos aprender 5 exercícios para melhorar a nossa mobilidade. O fisioterapeuta William Rosa ensina como fazer os movimentos para dar um chega para lá nas dores e ainda facilitar nas tarefas do dia a dia. E ao vivo aqui no estúdio, uma entrevista sobre violência doméstica. A Soldado Jobim vai falar sobre o trabalho da Patrulha Maria da Penha em Cachoeira do Sul e das novas ferramentas de prevenção e combate à violência propostas pelo Estado. Este é um assunto muito importante para você de casa que eventualmente não tem muita familiaridade com o assunto. Aqui no Rio Grande do Sul, somente no feriadão da Páscoa, da chamada Semana Santa, foram 10 feminicídios, um número absurdo. Então, é um tema sobre o qual nós precisamos falar e falaremos hoje aqui no Telejornal. Mas esta é uma TV de família, não é? Então trazemos esses temas que por vezes são mais pesados, mas temas também que às vezes são um pouquinho mais tranquilos. Hoje é o Dia da Sogra. E aí, como a gente viu aí na abertura, né? A gente já viu ali algumas pessoas dizendo assim que a pessoa que é sogra, mas que é chamada de mãe, né? Pelo genro, pela nora. E você aí na sua casa, na sua família, como é que é a relação com a sua sogra? Ou você que é sogra, se dá bem com o genro, com a nora? Conta pra gente, manda a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade. O WhatsApp está sempre à sua disposição, 51997697129 é o número para onde você pode enviar a sua participação. Pode mandar um áudio, pode mandar pra gente aí também uma foto, seu texto e a gente põe na telinha. Vá participando, o NT Sul desta segunda-feira está no ar. Com foco na ampliação da cobertura vacinal, principalmente entre as crianças, a Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul retoma uma antiga estratégia e está levando a vacinação até as escolas. A EMEI Cristo Rei foi a primeira a receber a equipe volante de vacinação. A expressão apreensiva dos gêmeos Benjamin e Santiago na saída da escolinha não era à toa. Uma tia de branco estava com a carteirinha de vacinação deles e uma outra aplicando injeção na coleguinha. E ela chorava. A pequena Helena estava sendo vacinada. Momento em que o coração de mãe fica apertadinho, mas que a Cauane considera necessário. A gente tem dó, né? Mas é importante para o bem deles, para a saúde. Como é que fica o coração da mãe na hora que vê ela chorando, recebendo a vacina? Fica apertado, a gente fica com pena, mas é pro bem, né? Não adianta. Tem que fazer. Tem que fazer. Facilita bastante, porque a gente quando vai lá, eles não param, né? E aqui vindo da escola já é fácil, não precisa ir no postinho, já faz tudo aqui. Eu acho que eles estão com a vacina em dia, aí eu acho que é só da gripe que eles vão tomar hoje. É tranquilo. Chega nessa época, eles fungando e ficando doente, e a vacina ajuda bastante. Vai dar chororô? Vai, bastante. Como é que fica o coração da mãe? Fica apertado, mas é uma coisa que precisa, né? Precisa bastante. A estratégia da Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul de levar a vacinação até as escolas integra a mobilização lançada pelo Ministério da Saúde até o dia 31 de maio, com foco na ampliação da cobertura vacinal entre os brasileiros, atualmente contra a influenza.
Em Cachoeira do Sul, já está definido que este movimento se estenderá por todo o ano, com disponibilização de todas as vacinas de rotina que seguem sendo aplicadas nas unidades de saúde, mas com reforço e trabalho direcionado das equipes que poderão ir até as escolas ou as escolas poderão levar as crianças com esquema em atraso até a unidade de saúde, sempre com ciência e acompanhamento de pais e responsáveis. O cruzamento de dados dos 65 alunos da EMEI Cristo Rei apontou esquemas vacinais em aberto. 53 para vacina contra a gripe e 47 contra a Covid. O nosso objetivo é aumentar a cobertura das nossas vacinas de rotina. Não é só gripe ou Covid, é todas, né? Porque a gente tem muitas doenças que estão retornando, que a gente tinha há muito tempo erradicado. A gente tem casos de sarampo, coqueluche, então a gente quer proteger as nossas crianças, os nossos alunos. Cada unidade de saúde entrando em contato com as escolas, EMEIs das suas áreas e estão solicitando as listas dos nomes das crianças e então faz uma busca ativa, faz uma pesquisa, né, do histórico vacinal das crianças para a gente poder ver qual a estratégia melhor para fazer em cada escola, em cada EMEI. Nos últimos anos, as campanhas de vacinação geralmente não têm atingido a meta mínima estipulada pelo Ministério da Saúde. Aqui em Cachoeira do Sul, no último ano, pelo menos, a estratégia de aliar o atestado de vacina, o comprovante de vacinação regular à matrícula escolar, fez com que desse um salto a cobertura vacinal, ao menos no público infantil. E agora novas estratégias estão em andamento. Agora, além das crianças, até a equipe da escola também vai receber imunização. Professora, as crianças choram. Tem motivo para chorar ou é tranquilo? Não precisa, é tranquilo, não tem nada assim. As crianças se apavoram um pouco quando enxergam o aparelho ali, mas tranquilo, ótimo. Importância desse tipo de ação, de essa imunização para as crianças, até para o dia a dia de vocês ter as crianças mais protegidas. Isso é muito bom e os pais, como são uma presença constante na escola, isso facilita muito. Estão aqui, venham, façam a vacina. Segunda-feira, a equipe volante de vacinação vai até a Secretaria de Educação imunizar a equipe da casa. O trabalho conjunto das Secretarias da Saúde e da Educação seguirá com o cruzamento de dados de estudantes das EMEIs e de escolas municipais para afinar buscas ativas e proporcionar imunização a todos. Tá com a carinha de choro, mãe? Tá, ele tem medo. Você já falou para ele que ele vai ser vacinado? Já falei, sim, para não ficar doente. Como é o nome dele? Rafael. Rafael, tu tá com medo da vacina? A tia acabou de dizer ali que não dói, não precisa ter medo. É só um piquezinho. Meu filho. Fica tranquilo. É igual uma vai dar picadinha certo de enquanto não ficar mosquito. dodói. Mãe, a importância da vacinação. Tu acha que é interessante? É importante? Sim, é interessante. Eu mantenho todas as vacinas deles tudo em dia, não deixo atrasar uma. E essa estratégia de trazer a vacina até a escola? Muito bom. É? Facilita? Facilita muito. Na hora da vacina, ele até que chorou. Mas foi consolado pela mãe, que já havia explicado ao pequeno o motivo e a necessidade daquele piquezinho no braço. Aquele piquezinho pode ser dolorido no primeiro momento, mas é rapidinho, né? Logo passa e a pessoa fica imunizada, no caso aí, contra muitas doenças. E é importante essa conexão entre a saúde, a escola, porque a rotina de boa parte dos pais é bastante pesada, é corrida, então, por vezes, ter que ir especificamente no posto de saúde pode ter alguma dificuldade para alguns, então essa conexão com a escola realmente imagino que facilite bastante, como a gente viu aí na reportagem. Bom, e agora, gente amiga, está na hora do nosso quadro Dor Aqui, Dor Ali. Fisioterapeuta William Rosa tá chegando. Bora mexer o corpo? Ah, Daniel, não faço exercícios porque sinto muita dor. Você sente dor? Tem muita gente que está nessa aí, né? Ainda mais agora com esse friozinho aqui do Rio Grande do Sul. Não sei como é que está a situação aí, você que me acompanha em outra região do país. Mas para dor, às vezes, não tem muita temperatura, né? Então, preste atenção. É justamente para ti que sente desconforto, que quem sabe tem dor nas costas, que o fisioterapeuta traz dicas. Já levanta aí do sofá, faz junto com ele os exercícios para melhorar a tua mobilidade. Salve, salve galera! Estamos aqui para mais um Dor Aqui, Dor Ali.
E a dica de hoje é para você aí de casa que está nos assistindo, que sente dificuldades para fazer movimentos no dia a dia, ou falta de mobilidade, ou até mesmo dores e desconfortos nas costas, tá, gente? Então, assim, ó, eu trouxe para vocês hoje 5 exercíciozinhos que vão estar nos ajudando, né, a melhorar a nossa mobilidade, a diminuir as nossas dores, né? E vão estar facilitando para que a gente possa fazer com mais naturalidade as nossas tarefas do dia a dia, tá? Que é para não ter aquela desculpa de que tá limitando o movimento por causa de um desconforto nas costas, tá, gente? Então, coloca uma roupa bem confortável em casa e vem comigo que é conteúdo de qualidade, tá bom? Vamos que vamos? Então, galera, para o nosso primeiro exercício, não façam como o fisioterapeuta de vocês, tá, gente? Coloquem uma roupinha confortável, né? Aqui eu tô com uma calça um pouco mais de um tecido que não me favorece tanto para fazer o exercício, né? Então em casa não vai ratear aí nesse quesito, tá, gente? Mas para mostrar aqui para vocês, acho que eu consigo, tá? Vamos lá. Nosso primeiro exercício, então, ele é um exercício que a gente vai estar alongando a nossa musculatura da lombar, vai estar reposicionando essa lordose fisiológica que a gente tem na coluna, né? E vai ser um bom exercício para melhorar tanto o nosso conforto, relaxamento da coluna, quanto a nossa mobilidade, tá? Eu vou deitar de lado aqui para vocês verem bem o que eu quero, tá? Pode deitar na cama, pode deitar no tapete da sala, quem tiver um tatame também, tá tudo liberado, tá, gente? Onde ficar mais confortável. Então, deitei no chão aqui, flexionei minhas pernas e o que eu vou fazer aqui, galera? Ó, eu vou só abraçar os meus 2 joelhos e manter essa posição. Para quem tiver dificuldade em casa em segurar os joelhos pela parte da frente, não tem problema. Pode abraçar o joelho lá por trás e relaxa também. Como ficar mais confortável. É bem tranquilo quanto a isso, tá bem? Então, vai manter essa posição aqui, vai fazer de 3 a 5 ciclos respiratórios, então vai puxar o ar e vai soltar o ar lá pela boca. Vai repetir isso de 3 a 5 vezes, perfeito? Para o nosso segundo exercício, então, nós vamos continuar mais ou menos, né, na mesma posição que a gente está. Então, vamos deitar lá, fez uma flexão dos joelhos para posicionar legal a lombar lá, e a gente vai só deixar a perna cair para um lado, retorna, deixa as 2 pernas caírem para o outro lado. Conte 10 para um lado e 10 para o outro, tá? Também podemos repetir de 3 a 5 séries de 20 repetições, tá, gente? Vamos lá, gente, então. Para o nosso exercício número 3, por isso que eu disse, ó, roupa confortável, tá? Qual é o desafio? Vamos tentar sentar o mais próximo possível do calcanhar lá, tá? E os braços vão lá na frente, tá? O que a gente vai fazer? Vai puxar o ar, quando soltar pela boca, vai nos ajudar no relaxamento da nossa coluna e em aumentar o espaço entre as nossas vértebras. Então ele vai estar fazendo como se fosse uma tração e vai gerar um relaxamento lá, porque a gente vai estar descomprimindo o nosso canal vertebral lá. O que nós vamos fazer com este rolo? Nós vamos colocá-lo mais ou menos lá na altura das nossas vértebras do tórax e vamos fazer o quê? Vamos só deixar o braço estender ao longo do corpo. Para quem já se sentir um pouquinho mais à vontade, não tem problema entrelaçar os dedos atrás das costas e deixar o movimento fluir também. Joga lá e retorna. Joga lá, deixa alongar e retorna. Para o nosso quinto e último exercício, então, a gente só vai precisar de uma parede, o nosso braço mais ou menos 90 graus, né? O que a gente vai fazer? A gente, com a mão que não está apoiada na parede, nós vamos apoiar a cintura e nós vamos apenas deixar o corpo inclinar sobre esse braço aqui, sem que ele ceda. Então, eu não quero que faça isso aqui, tá, gente? Não. Mantém posturado lá, tenta não perder os 90 graus e deixa só o tronco ceder. Muito importante. A largura do braço, a distância que o braço vai nos manter da parede, é mais ou menos a distância que os nossos pés também vão estar da parede, tá?
Para quê? Para quando a gente apoiar, a gente conseguir realizar este movimento de inclinação do nosso tronco, tá? Ele é um movimento também que é muito útil, né? A nossa coluna tem este movimento fisiológico, então, muito importante sempre lembrar que ela estende, ela flexiona, ela roda e ela inclina. Então, é um exercício, é um movimento que a gente tem que estar em dia, porque a gente precisa dele para o nosso dia a dia, né? E é bem bacana lá porque a gente vai estar mobilizando a nossa articulação dentro dos planos de necessidade dela, tá? E aí, gostou das dicas? Não conseguiu fazer agora? Hora de almoço? Pois é, se você está no horário do almoço, melhor não fazer o exercício. Mas aí eu tenho uma dica bem importante. Depois, na calma aí na sua casa, esse conteúdo vai estar disponível em todas as nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Daí é só você abrir, pode ir pausando aí o vídeo para ver exercício a exercício, para fazer com toda a calma, com todo o conforto, né? O importante é se mexer, porque nós não fomos criados para ficar parados, não. Fomos criados para nos movimentar. Gente, e o dia 28 de abril é marcado pelo Dia da Sogra aqui no Brasil. Data em homenagem às mulheres que, em momentos de dificuldade, são pilares de apoio para os genros e para as noras. E que tal começar a semana dando aquele belo abraço na sogra para fazer aquela média? Conta a história que supostamente a data teria sido escolhida em 1961. O então presidente Jânio Quadros organizou um momento para funcionários do governo e pediu que levassem suas esposas e sogras. O industrial britânico que trabalhava no Brasil queria ter uma cobra sucuri em sua coleção particular. No entanto, ele não conseguia pronunciar corretamente a palavra cobra e a chamava de sogra. O industrial então compareceu ao evento com sua esposa e a cobra. Situação que teria causado grande surpresa e risos entre os presentes, e a associação entre a sogra e a cobra sucuri acabou consolidando o dia 28 de abril como o Dia da Sogra. Independente das brincadeiras, o Dia da Sogra é uma oportunidade para reconhecer e valorizar o papel dessas mulheres na família, seja como mães, avós ou figuras de apoio. Sabia que hoje é o Dia da Sogra? Não, até que não sabia, tinha esquecido. A senhora é sogra? Eu sou sogra, mas o meu genro diz que eu não sou sogra, que eu sou mãe. Olha aí que bacana. Eu não tenho eles como genro, tenho como filho. E eles, então, lhe tratam super bem, você trata bem eles? Super bem, bom, mais que possível, né? Então aquela ideia que sogra só atrapalha, é ruim, isso não, pra ti não conta? Eu acho que não, pra mim não, graças a Deus com o meu genro não. E nem com a minha, tem uma ex-nora também, que pra mim é uma filha também. E a sua sogra era boa? A minha sogra era uma mãe pra mim. Tinha boa relação com ela? Boa relação. Bom, eu desejo para todas as sogras, né, que os seus genros também. Diz que genro e sogra não se dão bem, mas graças a Deus quando eu tinha a minha, me dava muito bem com ela, né? Só não deu certo o relacionamento, cada um seguiu o seu caminho, né? Mas eu desejo tudo de bom para todas as sogras que tem em Cachoeira do Sul e pro mundo todo, né? Hoje é o Dia da Sogra. A senhora tem a sua sogra ainda? Tem. Qual a sua relação com ela? Somos amigas. Muito boa. Muito boa. Todo mundo fala que às vezes a sogra é a segunda mãe. Pra ti também foi isso? Sim, a segunda mãe. E você já é sogra? Não, sou sim. É sim. Tem boa relação com a sua nora? Sim, Como é que é a sua relação com a sua nora? Boa, muito boa. E me diz uma coisa, a senhora tem uma boa relação com a sua sogra? Não tenho mais sogra. Mas quando... Tive, Tive duas sogras, tive 2 casamentos, 2 sogras. Todas duas muito boas, já são falecidas já. Mas tive uma boa relação, sim. A senhora tem a sua sogra ainda? Tenho. Qual é a sua relação com ela? É boa. Que bacana. E a senhora é sogra ou não? Eu sou. E como é que é a sua relação? É boa também, eu passo enchendo o saco dele. É bom, ele também me azucrina bastante. Tá certo. Então aquela ideia que sogra só atrapalha, isso contigo não... Comigo não. Cada um na sua, se dando bem, tá bom. Fala bem para todas as sogras do nosso grande Brasil. É isso aí, a gente tem um amigo aqui, que eu não vou contar o nome, evidentemente, que diz assim: com a sogra nunca tive problema só com a filha. Ai, ai, ai. E você de casa, se dá bem com a sua sogra? Você que é sogra, se dá bem com o genro, com a sua nora?
Conte aí, se tiver alguma história interessante também, pode relatar aqui, daqui a pouquinho a gente vai ver mensagens da nossa audiência e o WhatsApp está à sua disposição para ouvir a sua participação por aqui. 51997697129 é o WhatsApp, a gente deixa mais um pouquinho aqui o número na tela para você interagir, mandar o seu áudio, seu vídeo, sua foto ou seu texto e a gente põe aqui na telinha. Nosso abraço aí a todas as sogras, né, que nos acompanham neste dia, pessoas que são tão fundamentais, pilares dentro aí das estruturas familiares, né? Gente, um projeto que abrange 23 ruas em Cachoeira do Sul, com custo de R$ 2,50 por hora para o estacionamento rotativo pago, foi apresentado em audiência pública no final da tarde de sexta-feira para a comunidade por empresa santa cruzense, dando mais um passo para tirar do papel mais uma estratégia de mobilidade urbana para a cidade. A Prefeitura de Cachoeira do Sul deu mais um passo para implementar o estacionamento rotativo pago na cidade. Apresentando na sexta-feira, em audiência pública na Câmara de Vereadores, o projeto elaborado pela Quilômetro Zero, empresa de Santa Cruz do Sul. A proposta prevê a inclusão do sistema em 23 ruas da cidade, com o custo de R$ 2,50 por hora de veículo estacionado. Então essa aqui é a área que a gente estudou, tá? Foi a área mais comercial do município, se estendendo desde lá da Avenida Brasil e chegando até aqui as proximidades aqui do hospital aqui embaixo, tá? Então ali a gente colocou ali o perímetro, né? Avenida Brasil, desceu a Avenida Brasil, pegou ali a Rua Bento Gonçalves, depois a Davi Barcelos, veio descendo, né, até a Rua Santos Dumont, depois dobrou na Maria do Carmo. Então a gente fez todo esse perímetro que está demarcado em azul ali, até chegar de volta na Avenida Brasil lá em cima, tá? Essa aqui foi a taxa de rotatividade média. Então a gente teve ali um total ali de 16 amostras, é isso? Ou 17? E a taxa de rotatividade aqui foi 30,5%, tá? Esse gráfico aqui ao lado, ele demonstra o comportamento dos veículos. Então no início da manhã tem mais vagas livres, que é o horário que o pessoal chega para ir no comércio. Então desde as 8 horas da manhã, tá, até as 18 horas foi feito esse levantamento, que é o horário comercial. Então, às 8 horas da manhã, tem uma quantidade maior de vagas livres e ela já decai ali para valores bem baixos, tá? Como vocês podem ver, aqueles valores no quadro ali ao lado, as marcações em vermelho significa que está 100% ocupado, o bem vermelho mesmo, tá? Então, durante alguns períodos sucessivos, em algumas ruas, pode-se observar que a vaga ficou essas amostras que a gente fez ficaram 100% ocupadas. A gente pega aí amostras de 10, 15 vagas. Então, significa que 15 vagas ficaram, todas elas ocupadas durante 2, 3 horas sucessivas. R$ 2,50 por hora, então, o valor da tarifa, tá? A hora linear, ou seja, se estacionar meia hora, vai pagar R$ 1,25. Se estacionar 3 horas, vai pagar R$ 13,75. E R$ 5,00 se estacionar as 2 horas, que é o máximo permitido, tá? Então, esse é o valor da tarifa. E o valor da tarifa de pós-uso, tarifa de regularização, que a gente chama, ela é 10 vezes o valor da tarifa, ou seja, seria, no caso, R$ 25,00. Tá? Então, a pessoa tem a possibilidade de... não fez o pagamento da tarifa, ela faz esse pagamento por aplicativo ou procura, então, outros meios de pagamento que vão existir no comércio, em outros locais, e faz o pagamento, e aí ela não acarreta em infração de trânsito, ela vai ser somente, no caso, vai ter que pagar essa tarifa para regularizar a situação. A proposta apresentada pela empresa prevê a oferta de 1.458 vagas para veículos de passeio, 80 vagas para idosos e 32 vagas para pessoas com deficiência, totalizando 1.570 vagas operacionais. A operação do sistema será realizada por meio de 7 formas de tecnologias sugeridas pela empresa: parquímetro, monitores, pontos de venda, cartão sem contato, aplicativos de celular, fiscalização embarcada e aplicativos de gestão. O estacionamento rotativo funcionará das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, e das 8 ao meio-dia aos sábados.
Após o estudo realizado pela Quilômetro Zero, as ruas onde o estacionamento rotativo deverá operar conforme sugestão serão: É uma lista grande de ruas, né? E aí, você de casa, o que acha? Gostou da proposta do rotativo aqui de Cachoeira do Sul? É importante se familiarizando porque o rotativo vem aí, não é? Para quem quer se aprofundar, saber um pouco mais, este conteúdo na íntegra dessa audiência pública está disponível lá no canal do YouTube da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul, com pessoas da comunidade falando, a apresentação da proposta. Então é importante que a gente esteja a par para entender como isso vai afetar a vida no centro da cidade de Cachoeira do Sul. E o seu recado por aqui é muito bem-vindo, WhatsApp 51997697129. A gente deixa aqui na telinha para você mandar a sua mensagem e vamos ver os recados que chegam para a gente. Luciano Fernandes Barros, de São Luís, Maranhão. Hoje é dia da sogra, né? Então tem algumas mensagens chegando sobre este tema. Ele diz aqui: já tive sogra. Era uma beleza de pessoa, mas quando me separei, ela passou a me detestar. Obrigado, Luciano, pelo teu relato, né? Espero que essa conexão, quem sabe, seja refeita de alguma maneira, né? Vamos lá, quem mais? O Matias Santos: quando a prefeitura vai limpar as valetas da Vila Piquiri? O prefeito visitou, mas até agora ninguém veio executar o serviço. Será que vão esperar outra enchente? Na foto nem dá para ver as valetas, faz 2 anos que foram limpas. Então é importante, a gente sabe que ali no Piquiri, toda vez que chove, se essas valetas não estão devidamente limpas, tem ali um acúmulo de água e a comunidade termina sendo afetada. Então é importante que a limpeza seja feita. Obrigado, Matias, pela tua participação. A seguir, tem entrevista ao vivo aqui no estúdio sobre violência doméstica. A soldado Jobim vai falar sobre o trabalho da Patrulha Maria da Penha em Cachoeira do Sul e das novas ferramentas de prevenção e combate à violência propostas pelo Estado. O intervalo é rápido, nós já voltamos. Já estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Boa tarde para você, um bom começo de semana. Semana que começa com um céu muito bonito aqui no Rio Grande do Sul, ao menos na região central. Vamos ver imagens agora da nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul, a partir de onde geramos o telejornal NT Sul. Nenhuma nuvem no céu neste momento. Característica que já vem desde o amanhecer, bem diferente de ontem, né? Em que a gente teve o dia bastante fechado, com uma chuva fina em vários momentos, mas depois aí de uma frente fria, o tempo limpou. Vamos saber como é que o tempo se comporta, então, ao longo dos próximos dias? Detalhes agora na previsão do tempo com o meteorologista Gustavo Verardo. Olá a todos! Tivemos mudanças no tempo neste final de semana no Rio Grande do Sul, inclusive na região de Cachoeira do Sul. No sábado foi um dia de mais calor, com mais sol, e no domingo uma frente fria de fraca atividade passou pelo estado e a temperatura caiu bastante. E essa segunda-feira já vai ter a influência de uma massa de ar frio e seco de origem polar. Portanto, essa sensação de frio logo cedo ainda persiste até o finalzinho da manhã. Estamos começando aí a segunda-feira com uma condição de temperatura mais baixa e a máxima bate a faixa dos 23, 24 no máximo. Atenção que no período da noite dessa segunda a temperatura despenca. Amanhã na terça-feira mínima de 9 e máxima de 23 a 24. A terça-feira vai ser um dia ensolarado, típico de massa de ar seco e frio de origem polar que manterá o tempo firme com muito sol. Inclusive, na terça, quarta e quinta-feira, não se descarta a formação de nevoeiro, cerração logo cedo, que é o fenômeno que acontece devido à calmaria dos ventos e à intensa amplitude térmica, ou seja, a diferença entre a temperatura da manhã e a tarde. Na quarta-feira também começaremos o dia com mínima de 9, máxima em torno de 24. De maneira geral, a semana que está começando vai ser típica de outono, sem calorão intenso nem frio muito intenso, mas com grande amplitude térmica. E a nível Rio Grande do Sul, a tendência também é de tempo seco. Inclusive, boa parte dessa semana vai ser influenciada por esse sistema de alta pressão que manterá o céu praticamente sem nuvens. Vai fazer frio nos campos de cima da serra, com mínima entre a terça e a quarta-feira de até 5 graus na região de Cambará do Sul e de Vacaria. Na região metropolitana, apenas alguma nebulosidade, mas também sem chuva. E o destaque, então, dos dias à frente é a permanência com essa condição, de tempo seco, de tempo firme e sem chuva. Então, um ótimo começo de semana a todos e até logo mais.
E olha, a gente já está bem perto do mês de maio, e este mês de maio de 2025 marca um ano da tragédia, das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul em maio de 2024. A partir de sexta-feira, aqui no Telejornal NT Sul, a gente passa a apresentar uma série de reportagens. Esta série foi produzida pela equipe de reportagem aqui da TV Novo Tempo, da TV Cachoeira, Telejornal NT Sul. São 6 episódios. Esses episódios vão rodar na próxima sexta-feira agora, no Telejornal, e ao longo da próxima semana, falando sobre os principais aspectos deste um ano da enchente aqui no Rio Grande do Sul. Dá uma olhadinha no que preparamos. O Rio Grande do Sul viveu a maior tragédia climática da sua história. Um ano depois, o NT Sul apresenta Águas de Maio, uma série especial em 6 episódios. Como foi que isso aconteceu? Prometeram casas, mas ainda tem gente em abrigos. Comércio, agricultura, o trabalho, como ficou? O que ainda falta para a recuperação do estado? Águas de Maio, de 2 a 9 de maio, no NT Sul. Porque contar essas histórias é o primeiro passo para não repeti-las. Uma série necessária e eu conto com a sua audiência a partir da próxima sexta-feira. Vamos ver recados agora da audiência. Deixamos aqui na telinha o número do WhatsApp e vamos para a tela ver quem participa com a gente aqui. A Tiana está participando, minha sogra, Dona Regina, obrigado por tudo, te amamos. Beijos da nora Tiana. Obrigado, Tiana, pela participação. Um abraço aí para Dona Regina. Hoje é o dia da sogra, a gente falou um pouquinho disso. Bernardo Miller foi às ruas, conversou com algumas pessoas, né? Ali, pelo menos, todo mundo falou bem, diz que tem uma boa relação, mas às vezes a gente sabe que a coisa não é muito simples. Então ficamos aqui bem felizes pelas homenagens, pelas manifestações de carinho que estamos recebendo de muitas pessoas, como a Tiana, né? Pela sogra dela, a Dona Regina. Grande abraço para a família aí. Quem mais? Mais recadinhos? A Marinês, de Feira de Santana, na Bahia. Parabéns, sogra. Você é uma segunda mãe. Te amo, fofa. Diz aqui. Obrigado, Marinês, pela participação. Temos mais recados, é a Jéssica participando aqui, falando um pouquinho sobre estacionamento rotativo. Apoiamos o estacionamento rotativo, já era para estar em vigor. Obrigado, Jéssica, pela tua opinião. Temos aqui também um recadinho da Jane. Eu concordo com essa cobrança, desde que esse dinheiro retorne em benefícios nas ruas cheias de buracos. Obrigado, Jane, pela tua participação com a gente aqui no NT Sul. E você, o que pensa sobre rotativo? Vai deixando seu recadinho também pra gente aí no WhatsApp. Cuidar de quem cuida. Momento de escuta à família. Esse é o nome do projeto que começa quarta-feira aqui em Cachoeira do Sul, promovido pela Secretaria Municipal da Educação. A roda de conversa será um momento de contribuição para a melhoria da qualidade de vida das crianças e estudantes com transtorno do espectro autista e fortalecimento dos pais ou responsáveis. Isso mesmo, a Secretaria Municipal de Educação aqui de Cachoeira do Sul está lançando a partir desta quarta-feira um projeto voltado principalmente para crianças do espectro autista, que é o projeto Cuidar de Quem Cuida, que busca esse diálogo principalmente com os familiares que passam por esse tipo de situação todos os dias, escutar, conversar, receber mais informações sobre isso nesse momento tão positivo para a TA aqui em Cachoeira do Sul, com a conquista, enfim, desse centro de atendimento especializado junto aqui a Cachoeira do Sul. Para a gente detalhar melhor esse projeto, está ao meu lado aqui o professor Antônio Vieira. Professor, primeiramente, explica o projeto e essa iniciativa que começa então nessa quarta-feira, que busca o diálogo com as famílias, né? Boa tarde. Uma boa tarde, telespectadores. Para nós, a Secretaria Municipal de Educação, é uma honra podermos iniciar com este projeto que tem como intencionalidade acolher essas famílias, né? O próprio nome já diz, é uma roda de conversa, vai ser um círculo dialógico, justamente para poder acolher as suas experiências, as vivências dessa família, né? Cada família vai poder contribuir com um pouco da sua trajetória e nós, enquanto Secretaria Municipal de Educação, iremos proporcionar momentos com temáticas diferentes, com profissionais da nossa comunidade,
para acolher essas famílias e deixar elas mais seguras, né? Trabalhar também com o emocional, enfim, poder compartilhar um pouco e estarmos juntos, educação, Secretaria Municipal, junto com as famílias das nossas escolas da Rede Municipal de Ensino aqui de Cachoeira. Ok, professor, quem está assistindo agora lá em casa despertou interesse. Como buscar essa inscrição e participar dos encontros? Claro, o nosso curso ele tem 30 vagas. Né? Por ser um círculo dialógico, é importante que tenha um número reduzido, justamente para a gente poder estar acolhendo e trocando essas ideias. Né? Então, as inscrições são diretamente via WhatsApp, né? Nós vamos colocar o número aqui na tela, e o pai, a mãe, enfim, o familiar dessa criança, desse estudante, que tem interesse de fazer parte deste momento, é só em contato com o WhatsApp, que os nossos assessores estarão entrando em contato para realizar a inscrição. Lembrando que são vagas limitadas, né? São apenas 30 vagas. E estes encontros acontecerão mensalmente. Uma vez por mês, né, nós estaremos acolhendo essas famílias com temáticas diversas, inclusive com temáticas de assunto de interesse das próprias pessoas, das próprias famílias que estiverem compartilhando conosco destes momentos. Tá certo, uma iniciativa importante chegando aqui para Cachoeira do Sul. Meu lado também a professora Rosélia, desse trabalho que está sendo feito, desenvolvido com o intuito, como o professor mesmo falou, escutar das famílias, né? É uma troca de ideias e informações para um bem maior. Boa tarde. Esse é um momento ímpar para escutar, né? E principalmente para que haja essa troca de experiência dos familiares, né? Seus desafios, suas conquistas, que em grupo possamos aprender, né? E crescer. Também haverá a oportunidade de esclarecimento, tirar dúvidas com profissionais da área da saúde e da educação. Nós, como educadores especiais da Secretaria de Educação, profissionais do CRR, AMA Cachoeira, como profissionais da assistência social, da psicologia, médica, pediatra, onde podemos dialogar e tirar muitas dúvidas em relação a medicamento, a situações, gerenciamento de crises, né? Detalhes que façam com que as famílias possam se sentir seguras, amparadas, fortalecidas, né? Que possamos crescer juntos e, através desse trabalho, desse fortalecimento da família, possamos também crescer no processo de inclusão escolar. Como o Antônio falou, são 30 pais nesse primeiro encontro, né, agora em abril, mas que nos próximos eles podem também, um pai não pode ir no próximo encontro, outro pai pode. Né? Então, todos os meses teremos essa roda de conversa, né, com essa oportunidade de dialogar. Né, e que eles podem também tentar, não conseguiram nesse, talvez no próximo encontro, né, vamos alternar os turnos também, manhã e tarde, para possibilitar que mais tenham acesso a mais pais, que eles possam colocar na sua agenda, né, esse momento. Ok, esse primeiro encontro vai ocorrer aonde, que horário? Aqui no Ciprom, às 14 horas. Ok, já no período da tarde. No período da tarde, no primeiro momento. Esse horário foi pensado porque a nossa maior demanda são de crianças que estudam no turno da tarde. Então, esse momento especial para os pais, seja deles deixar tranquilamente seu filho na escola e possa vir aqui, né? Ter esse momento de expor também as suas necessidades. Nós temos alguns encontros já planejados, alguns temas conversados, mas o primeiro encontro, principalmente, é para escutar deles quais são as suas necessidades. Tá certo, momento importante de conversa, o nome do projeto é Cuidar de Quem Cuida, voltado principalmente às famílias que tenham filhos, enfim, outros membros com transtorno do espectro autista. Esse encontro ocorrendo então nesta quarta-feira, a partir das 14h. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. E agora a gente fala sobre um assunto que é bastante preocupante, não apenas no Rio Grande do Sul, em todo o Brasil, que são os casos de violência doméstica. E números alarmantes foram registrados aqui no estado do Rio Grande do Sul, agora no feriadão da Páscoa, na Semana Santa. Só naquele período nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul 10 feminicídios. O governo do estado, inclusive, divulgou números de 2023 para 2024. Houve uma certa redução, mas esses números eles ainda são graves.
Por isso, para a gente ampliar um pouco mais esse assunto, eu recebo aqui agora a Patrícia Jobim. Ela é integrante da patrulha Maria da Penha, aqui em Cachoeira do Sul, há 2 anos e meio. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse trabalho que é tão importante. Patrícia, boa tarde, obrigado pela presença com a gente aqui. Boa tarde, Daniel. Eu que agradeço. Também gostaria de dar uma boa tarde a todos os telespectadores que estão nos assistindo e que eu consiga abordar esse tema para facilitar e auxiliar alguém que também esteja precisando, né? Vamos lá, vamos falar sobre isso. Quero convidar você de casa a participar dessa conversa também. Caso você queira fazer uma pergunta, queira fazer um comentário aqui, pode mandar no número do WhatsApp, número que está aparecendo aí já na nossa tela. Bom, nós vamos começar vendo uma reportagem que foi produzida pelos nossos parceiros de produção de conteúdo em Porto Alegre, a TVE, falando sobre a questão de normalização, né, Patrícia, dessa questão da violência. Tem muitas pessoas que normalizam e às vezes a mulher pode vir de um lar que já teve uma certa violência, depois passa para o seu relacionamento, né, e aí termina tendo também algum caso de violência e acha que isso é natural. A gente vai ver uma história do que aconteceu em Porto Alegre, convido você também a acompanhar com a gente aqui agora. O que aparentemente é uma rotina normal de um casal, para ela representa um recomeço de uma vida tranquila a 2, depois de sucessivos relacionamentos abusivos do passado. Na adolescência, eu tive um relacionamento que durou uma média de 2 anos e meio, onde eu sofri agressão psicológica, física. Foi uma situação muito ruim. Eu também não era muito nova. Depois eu conheci o meu ex-marido, que no decorrer aconteceram algumas coisas, foram 7 anos de relacionamento, só que aquilo tá ali, tu vê, mas tu não quer notar. Os sinais. Os sinais, eles estão sempre ali. Aí, no final, quando eu decidi que eu não queria mais aquele relacionamento, eu chamei ele para conversar e, na hora de dividir as coisas, ele me agrediu, ele me bateu. Ele não quis deixar eu sair de casa. Um histórico de violência e opressão, até então naturalizado por Edneia, já que ela cresceu vendo o mesmo acontecer com a mãe. Como eu cresci vendo a minha mãe tendo relações assim, eu acho que para mim era... será que eu vou ficar nisso sempre? Edneia fez terapia, frequentou grupos de apoio, mas foi no esporte que encontrou forças para superar a dor. Há 3 anos lutando jiu-jitsu, ela quer fazer dessa jornada um caminho para ajudar outras mulheres. Hoje eu sou só uma faixa branca, né? Mas com o jiu-jitsu consegui levar uma defesa para elas ou dar aula para mulheres um dia, para conseguir fazer... Não que óbvio que a gente é bem menor do que um homem, mas a gente conseguir saber se defender em alguma situação, pelo menos para se defender e fugir, já é um grande início. Foi no tatame que ela também conheceu o Jonatas, com quem está disposta a ter uma nova história. Na quarta-feira passada eu pedi ela em casamento, saiu o divórcio dela, né, graças a Deus. Então daí, como eu tinha falado para ela que no dia que ela que saísse, eu ia pedir ela em casamento. E daí ela falou não, que não ia acontecer, daí chegou no final do dia e eu... Qual foi a resposta de Edneia? Foi sim. A autoconfiança e a determinação levaram Edneia a novos desafios na vida e no esporte. Aos 31 anos, a cabeleireira também é uma atleta. Ela vai representar o Rio Grande do Sul no Campeonato Brasileiro na categoria Master 1 feminino, dia 26 de abril, em Barueri, São Paulo. Quebrar esse ciclo de violência nem sempre é fácil. Bom, nós estamos recebendo aqui no estúdio a Patrícia Jobim, integrante da patrulha da Maria da Penha, aqui em Cachoeira do Sul. Patrícia, como é que tem sido a atuação de vocês aqui na cidade? Quais têm sido os tipos mais comuns de violência que vocês têm presenciado aqui no município? Daniel, os tipos de violência, eles demonstram... A gente tem mais notoriedade, percebe com maior facilidade a questão da violência física, mas às vezes a gente deixa deixa passar a questão dos outros tipos de violência, alguns que são um pouco mais, vamos dizer assim, demorados até serem visualizados como violência. Tem, além da violência física, tem a violência moral, tem a violência psicológica, a violência sexual, que não é por ser namorado ou ser casado que tu tem aquela obrigação de ter relacionamento, né, com o teu cônjuge, com o teu namorado.
e também a violência patrimonial. Às vezes, por exemplo, a gente tem vários casos de aconteceu foi que a gente discutiu, brigou e quebrou o meu celular. E não consegue perceber isso como um sinal de uma evolução de do ciclo de violência, né? Aquele primeiro sinal, aquela ameaça, não usa essa roupa, né? Utiliza como ciúmes às vezes, ou às vezes, eu que incomodei ele, eu que aumentei o meu tom de voz, eu que quis fazer algo diferente, e isso acaba sendo uma inversão de valores, né? Ou seja, a pessoa termina achando um motivo para ter sido agredida. Né? Exato. Essa inversão de valores, muitas vezes, vem essa questão de fui eu a culpada. Por minha causa, a gente escuta isso muitas vezes, por minha causa que aconteceu, que ele me empurrou, que ele quebrou meu celular, que ele me deu um tapa, né? Às vezes uma situação mais séria, uma agressão mais forte, né? Claro. E normalmente essas situações elas são progressivas, né? Aquilo que começa como xingamento, como alguma dessas situações que você mencionou, ela vai evoluindo, então é importante, aí são sinais de alerta. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre isso. Patrícia, queria te perguntar sobre pessoas que vocês monitoram hoje em Cachoeira do Sul. Antes da gente entrar no ar, você mencionava números que também são números bem impactantes. Como é que tem sido isso? A Patrulha Maria da Penha desenvolve um trabalho aqui em Cachoeira do Sul desde abril de 2020, ou seja, já está atuando há 5 anos, né? E dentro desses 5 anos, inicialmente eram pequenos, números menores. Atualmente, nós temos 280 vítimas acompanhadas de violência doméstica. 280. Desde a criação da patrulha, já passaram quase 1.700 vítimas. Né? Quase 1.700 vítimas foram atendidas pela patrulha. Então, o que a gente percebe, são 2 fatos. Né? Um aumento dessas denúncias, dessas solicitações de medida protetiva, né? Desse acompanhamento, que a gente vê como forma positiva. Por que como forma positiva se aumentou tanto? Né? Porque as mulheres estão cada vez mais fortes, mais desinibidas, elas estão percebendo que estão sendo vítimas, que muitas vezes era algo que era normal. Então, elas estão percebendo que são vítimas e que elas têm o poder de sair daquele ciclo. O fato de que assim, esses números surgem, né? Algumas pessoas podem pensar assim, não, no passado não tinha. Na verdade tinha, só que eles ficavam ali velados, né? Ninguém sabia, né? Não tinha essa divulgação. E agora tem, inclusive com a possibilidade agora do pedido da medida protetiva online. Então não precisa a pessoa ir até um determinado local, ela consegue fazer esse pedido. Fala pra gente um pouquinho como é que funciona, Patrícia, depois que a mulher ela faz o pedido da medida protetivo, porque esse é um ciclo que é difícil de quebrar, né? Porque tem muitas mulheres que têm ali aquela dependência financeira, especialmente, né? Vai para onde? Como é que faz? Às vezes tem filhos, e aí como é que fica essa relação? Então, como é que vocês oferecem suporte nesse momento? Como é que isso funciona? A vítima, inicialmente, ela tem que fazer esse registro, quebrar esse ciclo, né? A partir do registro de ocorrência, ela solicita a medida protetiva. Após o judiciário analisar, ele encaminha para a Patrulha Maria da Penha essa medida protetiva. E ali começa o nosso trabalho. A gente faz esse primeiro atendimento à vítima, que a gente oferta o nosso suporte. Como que é o nosso suporte? O nosso suporte é realizar a fiscalização da medida protetiva. Seria para verificar e orientar caso o autor, o suspeito, venha a descumprir. Caso ele venha a descumprir, a gente faz o registro de descumprimento, a gente faz as visitas de acordo com a situação que a vítima está passando. Se é necessário fazer a visita 2 vezes no mesmo turno, a gente faz. Se é necessário fazer 1 vez pela semana, essas visitas são feitas no endereço da vítima, no local de trabalho, às vezes na escola, onde ela estiver presente e ela estiver em situação de vulnerabilidade. Tá. Bom, aí, após esse início, a vítima acreditando que seria bom que para ela ter esse suporte a mais, e caso ela necessite de mais algum tipo de atendimento, algum atendimento psicológico, ou nem, né,
reinserção de trabalho, aí todos esses outros atendimentos que são além do que a segurança pública pode ofertar, a gente encaminha para os outros órgãos da nossa rede, da rede de atendimento e enfrentamento à violência da mulher, que a gente tem aqui no município. Que são, além da Patrulha Maria da Penha, são vários outros órgãos, o CRES, o CRAS, a Coordenadoria de Políticas Públicas da Mulher, e outros demais órgãos, todos que se complementam para a gente conseguir fazer com que essa mulher consiga sair desse ciclo de violência. Ok. Patrícia, tem uma questão que eu acho que é bem importante, né? Algum tempo atrás, sempre que a gente falava de Maria da Penha, algo que vinha à tona é a questão assim, as mulheres elas pedem a medida protetiva e, por vezes, mesmo a pessoa com a medida protetiva termina sofrendo uma violência do seu parceiro ou do seu ex-companheiro, né? De um tempo para cá, a gente vem tendo essa intensificação do trabalho da polícia, a questão da tornozeleira eletrônica também, que é mais uma ferramenta que a mulher consegue acompanhar a localização, não sei se em tempo real, né, daquele possível agressor. São ferramentas que já são usadas aqui em Cachoeira do Sul ou não? A questão da tornozeleira eletrônica ela já foi utilizada em um suspeito de violência doméstica, que foi utilizado antes do decreto de prisão preventiva pela juíza. A tornozeleira eletrônica, como que ela funciona, só para as pessoas terem um pouco de entendimento. Para nós também foi uma situação nova, a gente não sabia como funcionaria. O suspeito ficou utilizando a tornozeleira eletrônica e a vítima utilizando um aparelho celular. Aquele aparelho celular ele teria o GPS, e a tornozeleira eletrônica também tem, né, um sinal da GPS. E ele é feito um monitoramento 24 horas por um setor da Brigada Militar. Então, quando colidia a proximidade, né, a menos da proibição da medida protetiva, ele é feito uma notificação tanto para a vítima quanto para a Brigada Militar. E a Brigada Militar encaminha uma viatura para fazer o registro de descumprimento desse suspeito, averiguar até mesmo se ele está mais próximo da vítima do que no momento que ele emitiu aquele sinal. Perfeito. Bom, nós temos aqui pouquinho tempo ainda. Patrícia, que mensagem você deixaria para uma mulher que nesse momento nos acompanha, pode estar se sentindo vulnerável, ameaçada, daqui a pouco já teve algum tipo de sinal, ou essas situações que você mencionou, o marido, o companheiro, o namorado quebrou o celular, ameaçou, ou talvez até já bateu, e aí tem aquela questão afetiva que a pessoa acha sempre que vai melhorar. Pela experiência que você tem aí com o pessoal da patrulha, o que dá para dizer? Você mulher, né? Você que às vezes não acredita em todo o potencial que você tem. Acredite que nós, da Brigada Militar, nós da Patrulha Maria da Penha, a gente está aqui e está do seu lado. A gente tem no nosso número, a gente gostaria de deixar de contato. Caso você tenha alguma dúvida, às vezes acredita, mas será que isso que aconteceu comigo, eu posso denunciar, eu tenho esse direito? Às vezes a gente não tem noção de toda a amplitude da legislação, tudo que ela pode te apoiar. Então, gostaria de deixar o nosso telefone da Patrulha Maria da Penha, que é o 519-8637-0656, que é um canal, né, além do 180, além do 190, mas acredite que além do seu potencial como profissional, que a gente tem, né, todo esse poder, esse empoderamento, a gente também pode ser tudo aquilo que a gente deseja. Então, caso você precise ou caso você está em dúvida que possa ou não ser auxiliada por nós, entre em contato que a gente vai, da melhor maneira possível, lhe auxiliar, lhe dar essas mensagens. Muito obrigado, Patrícia. O NT Sul desta segunda-feira vai ficando por aqui. Outras informações em nossas redes sociais, esse telefone que ela divulgou também, a gente vai deixar nas nossas redes daqui a pouquinho. E eu espero você amanhã, a partir do meio-dia. Até lá. Tchau.